Olá, sejam bem-vindos de novo ao nosso canal. E eu quero trazer um outro assunto que eu acho que é bem interessante, bem relevante para nós levarmos em conta nessa que é a última semana de campanha eleitoral, para que nós cheguemos ao resultado final para presidente. Quero falar sobre voto impresso. As urnas eletrônicas, afinal, são confiáveis ou não? O que é que você acha? Qual é a sua opinião sobre isso? Bom, o que me levou a querer gravar esse vídeo é porque recentemente eu coloquei nas minhas redes sociais a hashtag voto impresso já. E como eu tenho advogado por isso, como eu tenho defendido essa ideia do voto impresso, o Tribunal Eleitoral se negou a cumprir a lei já aprovada no Congresso de fazer a impressão do voto, alegando que não tinha verba. Mas teve verba para fazer o recadastramento biométrico, que custou muito mais caro do que custaria o voto impresso. E que está sendo muito menos importante para o nosso momento no país. Então, eu tenho defendido essa ideia do voto impresso, tenho falado da importância de termos o voto impresso, e algumas pessoas simplesmente não entendem, ou porque não querem, ou porque não analisaram o assunto a fundo. Em alguns casos, eu acredito que seja essa opção, porque eu já vi esse comentário de pessoas inteligentes, de pessoas esclarecidas, que trabalham inclusive com jornalismo, trabalham com direito, trabalham com coisas que não dá para imaginar que a pessoa não queira entender. A gente só pode imaginar que a pessoa está mal informada. Porque dizem que o voto impresso não seria importante, porque que tiraria o sigilo da eleição. Só se a pessoa não... A pessoa, para dizer uma coisa dessas, ela não acompanhou a mecânica do voto impresso, como funcionaria. Porque a proposta era que fosse feita uma impressora, que não é nada difícil de fazer, isso existe inclusive, onde o papel do voto passaria por trás de um visor, de acrílico ou de vidro, onde o eleitor não teria contato com o papel, mas enxergaria o que está impresso lá. Então a impressora imprime, o eleitor vê o voto dela ali, os candidatos em quem votou, para os vários cargos que estivesse elegendo, aprovou isso, aperta um botão na impressora que faz com que o papel seja ejetado e caia dentro de uma urna de lona ou de papelão, seja lá como for, lacrada, para ficar depositado ali. O voto eletrônico, que vai para o cartãozinho de memória, para o chipzinho de memória, que é o que faz o voto ser apurado com velocidade, continua existindo. Caso tudo bata com o esperado, não exista um resultado assim muito fora do esperado, muito fora do previsível, tudo normal, sem problemas. Se houver alguma contestação de candidatos, ou de tribunal, ou de quem quer que seja, o voto impresso estaria na urna, que foi jogado lá dentro automaticamente pela própria impressora, sem contato do eleitor, sem que o eleitor levasse para casa, e essa urna poderia ser aberta na presença dos fiscais e delegados e ser recontado manualmente para conferir se o resultado do boletim de urna, que a urna imprimiu no final da votação, bate com o que está dentro da urna de lona. E assim a eleição ficaria 100% comprovada, garantida, segura. Essa é a proposta. O custo não é baixo, mas não é tão alto assim. Para quem fez uma biometria que custou 10 vezes mais, não seria nada difícil colocar isso. A tecnologia existe, equipamentos existem, o que não existe é vontade política de quem está no comando das coisas. Dos ministros e juízes e pessoas que estão à frente desse sistema. Algum interesse existe para que isso não seja colocado em prática. Então, se o sigilo não está comprometido, se a verba não é problema, por que o voto impresso não é colocado em prática? Existem interesses em que a lisura, a transparência da eleição não seja total, por pessoas que pretendem se utilizar dessa falta de transparência. Fraude? Manipulação de resultados? Não sei. Você julga isso. É possível. Não estou afirmando, mas é possível.
A questão do tipo de controle que tentaram colocar como um apaziguador, como um cala-boca, como uma chupeta na boca dos eleitores inconformados, um pacificador, não resolve. Porque uma das coisas que foi colocada como sendo bem interessante ser feito, de cada eleitor, às 17 horas, ir até a sua sessão eleitoral, fotografar o BU, boletim de urna, que tem um código QR, e nessa fotografia, através de um aplicativo, fazer uma conferência com o resultado da apuração do TSE, é interessante, mas é inócuo. Não tem resultado prático. Não tem porquê. Porque a manipulação não ocorre depois que o BU é impresso. A manipulação ocorre dentro da própria urna, feita pelo programador que teve acesso. E não venha com esse papo que é seguro porque não tem acesso à internet. Não precisa ter acesso à internet. Não precisa. Porque não é nenhum hacker que vai invadir através de Facebook, ou de WhatsApp, ou de rede social, ou de internet, ou qualquer tipo de manipulação, como os hackers sempre fazem, invadindo sites e bancos de dados, e bancos, e NASA, e FBI, seja lá quem for. Não é assim. O próprio programador que criou o sistema, que criou o software, que faz a urna funcionar, ele pode colocar dentro do software criado, dentro da linguagem de programação. Essa linguagem nem sempre ela é legível como uma linguagem humana, muitas vezes é binária, são zeros e uns, linguagem de máquina, que às vezes a interpretação disso não fica muito clara. E é possível sim, porque se não fosse possível não existiria tantos vírus por aí. Porque o vírus basicamente é isso, vírus é uma linguagem de máquina, é um código que é colocado dentro do seu computador, maliciosamente por quem criou o vírus, para ter um resultado qualquer. Ou para roubar suas senhas, ou para fazer seu computador funcionar mais lento, seja lá como for. Então é possível ser colocado dentro da urna uma instrução para que votos sejam colocados para o candidato errado. E essa manipulação acontece antes da impressão do boletim de urna. Então, quando o boletim for impresso, ele já vai ser impresso com o resultado que eles querem. E não adianta você ver e depois querer brigar, porque o que está lá já é o que eles queriam que acontecesse. A manipulação já aconteceu. A impressão do voto impresso, como você viu o que você digitou, evitaria isso. De outra forma, não acontece. Essa é a importância. Essa é a importância do voto impresso. Porque quem está manipulado não é a internet, não é a transmissão dos dados. É o problema, o sistema operacional da própria urna. Lá é que está o problema. E não tem outra forma de evitar se não for com o voto impresso. Tá bom? Então você dá o like, curta, compartilhe, se inscreva e dê relevância para o nosso canal. A filha acabou de chegar do lado exigindo minha atenção, então vai ficar para a próxima qualquer coisa mais sobre esse assunto, tá bom? Obrigado, compartilhe, tchau. Sou bolsonariano, sou sim, é bom já ir se acostumando. Ninguém toma mais do mito, voto nele e repito que sou bolsonariano. Sou bolsonariano, sou sim, é bom já ir se acostumando. Ninguém toma mais do mito, voto nele e repito que sou bolsonariano.